Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha parceira Rosemary Marafigo, estaremos entrevistando várias pessoas com o intuito de trazer conteúdo informativo e educativo para vocês, nossos queridos viewers. Então, já puxando ali o episódio de hoje, o que seria o episódio de hoje, Rose? O episódio de hoje é muito especial, né? É um assunto que a gente gosta bastante. Já fazia um tempo que a gente estava querendo trazer essa convidada aqui, uma amiga querida nossa, que a gente já vai apresentar ela. E o tema de hoje, Matheus, é gestão e posicionamento de marcas pessoais. Adoro! É bem tua área, né? Então, eu também vou dar uns pitacos aí, falando de autoconhecimento, puxando a parte emocional, que tem tudo a ver com comunicação e posicionamento também. Eu gostaria de iniciar o nosso episódio, então, falando um texto que a nossa convidada nos mandou, né, de autoria dela. Daqui a pouquinho ela vai explicar um pouquinho melhor para nós. E ele começa assim: o branding pessoal é uma jornada. A partir do momento em que você entende a necessidade lógica de estratégia e começa a ter consciência que você é a sua própria marca, tudo começa a fazer mais sentido. E então você começa a perceber que cada palavra que emite e cada atitude que toma constroem a sua imagem. O despertar dessa consciência é poderosíssimo. A partir disso, permite que você enxergue a vida e você de uma maneira potente para alcançar o que deseja. Bem-vindo ao mundo do autoconhecimento, onde posicionamento e boa comunicação andam juntos com a sua história. E assim, eu apresento a nossa querida convidada, Janaína Sartor. Seja muito bem-vinda, Jana, querida. Jana. Muito obrigada, muito obrigada. Ai, arrepiei, fiquei emocionada aqui. Lindo esse maravilha, texto. sim. Quando a gente trabalha com propósito, com paixão, é sobre isso, né? É você resgatar a sua essência. Então, obrigada pelo convite, me sinto muito feliz, muito em casa aqui com vocês. Você, né? Creme de la creme, minha Rose querida. Já são velhas conhecidas, Velhas conhecidas atrás de microfones. Jovens, né, gente? Velhas Jovens não, senhoras, né? Nos cafés da vida, no microfone, conversando. Esse mundo da comunicação e autoconhecimento, né? A primeira entrevista que eu dei na rádio foi no programa da Jana, né? Olha só. Quem lembra aí que eu fui o creme do Sagu, né? Então, a gente tem uma história aí muito bacana juntas. Jana, se apresenta para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, nos ouvindo hoje. Quem é você na fila do pão? Sim, quem sou eu na fila do pão? Então, muito boa noite, muito prazer. Me chamo Janaína Sartor, personal branding, gestora de marcas pessoais e posicionamento. Isso é muito importante porque eu estou nesse universo há 14 anos. Isso começou lá atrás, na minha paixão com criatividade, né? Então, estou no meio desse caminho aí da comunicação há mais de uma década, sempre com muita alegria, muita paixão, criatividade. Desde que eu me conheço por gente, eu comecei a dizer que eu ia trabalhar com arte, com designer, com desenho. Eu sempre gostei, nunca brinquei de boneca, eu brincava com papel, lápis, caneta, escritas. Então, sempre gostei muito de escrever. E aí, eu fui para esse caminho aí da comunicação, comecei como... olha bem a minha volta nesse mundo da comunicação. Comecei como programadora, então comecei a fazer programação. Dentro do Dreamweaver ainda, a gente tinha lá bem raiz, bem raiz. Aí comecei a entender que, ok, programação é legal, mas para mim não fazia sentido porque tinha que ter cor. Eu precisava entender o que eu estava criando dentro dessa programação. Aí me migrei para design gráfico. Do design gráfico, faltava ainda alguma coisa, porque eu tinha que ter embasamento sobre o que eu estava criando, sobre as peças. E aí, fui para a direção de arte, depois social media, depois eu fui para o caminho aí da direção de arte, social media, design gráfico, depois eu fui para estrategista em marketing digital, depois eu fui para publicidade, depois eu trabalhei com comunicação em rádio e TV, produção de rádio e TV, e onde tive o programa também como comunicadora. Aí tive uma empresa, uma sociedade, onde nós começamos a trabalhar consultorias em desenvolvimento de branding, de marcas, né, empresariais. E aí foi onde despertou aquele velho sonho que eu sempre tive, que era de trabalhar com as pessoas e entender todo o início de um movimento da criatividade. Se a gente está fazendo uma arte, se a gente está trabalhando para conversar, para comunicar uma marca, a gente está falando de pessoas para pessoas, né? São essas criações que a gente faz. Então, eu comecei a entender que eu precisava trabalhar com as pessoas. E como que eu ia desenvolver essas pessoas para esse olhar criativo, para esse olhar da comunicação?
E aí eu comecei a entender que desde antes de eu saber que eu trabalhava com isso, eu já trabalhava com desenvolvimento em branding pessoal. Porque dentro dessas consultorias das empresas em que eu trabalhei, eu ia muito para esse caminho do autoconhecimento, da comunicação individual. Porque eu sempre acreditei o seguinte, não tem como um CNPJ estar sadio sem um CPF sadio, né? Então, eu comecei a entender que, por que a empresa não está dando certo? É meio sistêmico isso, né? Mas vamos entrar assim, não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas dentro de uma base, de uma construção, se essa empresa ela não está dando certo, por que não está dando certo? Existem pessoas ali dentro que não estão posicionadas. O que está acontecendo? Está acontecendo com a liderança, está acontecendo com a equipe. Então, eu comecei a entender que muito da comunicação falha dentro dessas empresas vinha de lideranças, né, que não conseguiam, não se posicionavam, mal sabiam o que estavam fazendo ali. E aí, consequentemente, refletia na sua equipe. Então, comecei a desenvolver um projeto onde a gente teve grandes resultados, onde tive várias empresas em que eu atendi, comecei a trabalhar esse desenvolvimento pessoal dessa comunicação individual. E aí eu entendi que, eureka, era isso que eu queria, era isso que eu já fazia, sem saber. Portanto, hoje eu estou atuando como mentora em desenvolvimento de marcas e posicionamento, né? Eu entendo o quê? Nós somos a nossa própria marca. A gente deixa uma história, a gente deixa um legado. A gente deixa, vamos dizer assim, aquela primeira impressão é a que fica. Ela pode ficar, mas será que realmente sou eu? Né? Qual a marca que eu estou deixando? Então, todo mundo tem uma marca, deixa uma marca, seja ela positiva ou não. Então, desenvolver isso é que é a minha praia. Eu acho legal essa tua fala, porque eu já vou mais para a área do empresarial, né? Então, eu dou mais o marketing empresarial e o branding empresarial. E quando a gente vê uma empresa, normalmente quando a gente está desligando um funcionário da empresa, normalmente é porque a cultura do funcionário não está de acordo com a cultura da empresa. E o que é a cultura? Nada mais, nada menos que o branding, certo? Então, quando a gente pega ali o branding da pessoa, personal branding, como você fala, é o mais importante tanto para o coordenador quanto para a equipe que está trabalhando juntamente com ele, né? Então, tudo isso aí está junto. E como o Jeff Bezos fala, o branding nada mais é que tudo que falam de você quando você sai do local, certo? Então, o que seria esse branding voltado para o personal branding, para a pessoa, de acordo com você, Jana? Então, isso que você fala é muito importante, Matheus. Olha que interessante, né? Quando a gente trabalha a gestão do funcionário, quando a gente trabalha a gestão pessoal, a gente trabalha muito o autoconhecimento. Porque quando a gente não se conhece, vamos pensar o seguinte. Um carro. Eu entro dentro do carro, ligo ele e preciso sair. Eu tenho algum destino, senão eu vou ficar dentro daquele carro gastando meu tempo e energia, gasolina e tudo mais. Correto? Então, se eu sei para onde eu vou, eu economizo gasolina, combustível, né? Economizo tempo e aí eu tenho o meu local, o meu destino para chegar. Se eu não sei, né? Vamos dizer, se eu não sei para que caminho eu vou fazer de conta que vamos pensar uma pipa. Você coloca, abre a janela, essa pipa vai para onde o vento direcionar. E assim somos nós. Se a gente levanta da cama todos os dias e não sabe quem a gente é, o que vai fazer do dia, né? Qualquer coisa vai servir. E aí, qualquer coisa, você está alimentando, né? O sonho dos outros, está alimentando a ideia dos outros e está esquecendo de você. Quando a gente fala de marcas pessoais, o branding pessoal, nada mais é do que você fazer a sua própria gestão através desse autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É a autoobservação. Todos os dias, o tempo todo, eu brinco que é um caminho ad eternum, porque você precisa o tempo todo estar se conhecendo. Quando você acorda, você é a primeira pessoa a se olhar, espero eu, né? A não ser que tenha teu companheiro, ok, mas você olha para o teu companheiro, você conhece todos os trejeitos dele. Você sabe o jeito que ele pisca, você sabe o jeito que ele dorme, a postura, o que ele pensa, você vai
identificando ao longo do tempo, né? É um processo, você conhece. E você? O que você faz quando você acorda? Você já se olha no espelho, aí às vezes vai lá e se deprecia. Nossa, eu tô com uma ruga, eu tô com cabelo branco, eu tô com isso, tô com aquilo, tô com um quilinho a mais, um quilinho a menos. Começa esse processo já a me depreciar e não me conhecer, porque eu não sei se eu pisco de um jeito, se eu me movimento de outro, se eu gesticulo, o que eu faço no meu dia. Eu não me conheço, eu observo, olho para os outros e esqueço de mim. Quando a gente fala dessa gestão, desse desenvolvimento pessoal, é muito importante dentro das empresas, por quê? Vamos pensar hoje, a gente tem uma grande rotatividade. A gente sabe que não tem falta de emprego, tem falta de qualificação. E por que essa falta de qualificação? Porque existe uma coisa chamada propósito. Existe uma coisa que é algo... Esse propósito é aquilo que faz a tua alma vibrar, faz o teu coração ficar alegre, né? E muitas pessoas ainda não encontraram seus propósitos. Então, se tornam pessoas vazias, pessoas como pipas que vão para qualquer lugar que o vento direciona. Quando a gente vai entendendo mais a fundo, um funcionário, hoje nessa grande rotatividade, a gente tem muitos jovens entrando no mercado de trabalho. Dentro dessa entrada de mercado de trabalho, muitas vezes eu vou pela necessidade, eu vou pela primeira experiência e não pelo que eu quero. E aí eu faço o quê? Um trabalho mais ou menos, porque não é aquilo que eu quero bem, ou nem sei o que eu quero. Então, eu trabalho no comércio, começo a atender de qualquer jeito, porque eu estou só cumprindo tabela, cumprindo horário, porque às 6 horas eu tenho que sair dali para a faculdade ou fazer qualquer outra coisa. Eu já acordo pensando na hora de dormir, eu já pulo etapas da minha vida, eu não me conheço, não me observo e vou vivendo conforme a vida vai levando. E aí, o que acontece? Esse profissional hoje, esse jovem que entra dentro desse mercado de trabalho e faz mais ou menos o seu trabalho, começa num caminho do empreendedorismo, de repente. Vai de galho em galho nas empresas, nada tá bom porque não se conhece, não sabe o que faz, não tem entrada, não compactua com os propósitos e valores da empresa que tá, não faz sentido. E aí o que acontece? Vai virar empreendedor, um exemplo. Aí esse empreendedor, ele precisa de pessoas para atender. E aí, vamos dizer, dá de cara com o ex-líder dele ou uma pessoa que ele atendeu naquele comércio e atendeu de qualquer jeito. Qual é a credibilidade que essa pessoa vai ter como empresário? Qual é a credibilidade que essa pessoa, a segurança que ela vai passar? É a primeira impressão que ela me deu, que ela faz de qualquer jeito, faz mais ou menos. Então, quando eu falo que é muito importante esse autoconhecimento, essa autoobservação o tempo todo, é você estar presente, é você fazer e dar o seu melhor, mesmo que seja temporário. Porque o temporário, né? Porque quando a gente olha o longo prazo, ele é feito de muitas pequenas partes, né, temporárias. Então, quando a gente olha lá na frente um resultado desse empreendedor, desse jovem, por que não está dando certo? Porque já começou de qualquer jeito. E aí vai fazendo tudo de qualquer jeito. Então, o branding pessoal para empresas é você posicionar o teu funcionário, o teu colaborador, para que ele faça parte, sim, se sinta, vista a camisa desse local, faça parte daquilo ali, mesmo que ele entenda e a empresa entenda que é temporário. Então, quanto mais a empresa investe nesse desenvolvimento e quanto mais a pessoa liga o botãozinho que ela precisa se desenvolver e melhorar a si mesma e se ver como marca, as coisas começam a fluir. Porque o branding, ele nada mais é que uma gestão e é algo feito a longo prazo. Diferente do marketing. O marketing a gente tem resultados rápidos, porque o marketing é a venda, o marketing é a anunciação daquela marca. O branding não, o branding é a construção antes disso tudo. E construir leva tempo, né? É um tijolinho em cima de outro para você realmente entender o que está sendo feito, o que está sendo levantado. Então, eu sempre falo, a base ela precisa estar sendo muito bem feita. Ela tem que estar sólida, porque aí você vai construindo a sua carreira e a sua vida de uma forma muito melhor. Agora, você falou, só antes de você falar, Matheus, mas você trouxe muitos pontos aí que eu queria comentar, Jana. Eu sou consultora de empresas também na área de gestão de pessoas. E tudo que você falou, nossa, eu falo muito em treinamento, falo muito em mentoria.
E, obviamente, que tudo isso que você está comentando, né, da autenticidade, da essência da pessoa. Então, assim, o jeito que tu acorda, o jeito que você toma o teu café, a forma que você arruma a tua mesa, essa gestão de você mesmo, de si mesmo, a forma como você conta a tua história também. Isso é uma das partes que a gente analisa em terapia. Como que a pessoa fala sobre ela. Quem que é você? Como que você conta a tua própria história? Isso é muito importante e tem tudo a ver com o que você está falando. Agora, falando de empresas, isso tudo inicia pelo líder, né? Porque se esse empresário que vai contratar essas pessoas, ele precisa ter vivido isso antes, ele precisa ter se desenvolvido isso para contratar também pessoas, para ser mais assertivo nessas contratações e conseguir guiá-las. Porque eu não posso mentorar uma coisa ou tentar ensinar uma coisa que eu não vivo. Aí Com a gente vai voltar para a questão da autenticidade e da coerência entre o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço. Existe uma frase que minha mãe sempre me disse desde pequena. Eu, muito rebelde, eu dizia, eu não vou casar, não quero ter filho, eu não quero ser dona de casa, eu não quero fazer isso e aquilo, eu quero viver o mundo. Eu acho que eu iria ser uma mochileira, não sei, não faço ideia. E aí fiz tudo ao contrário. Hoje tenho lindos filhos, 3 filhos maravilhosos e a vida foi tudo como deve ser, né? Mas por que eu falo isso? Porque minha mãe, eu dizia assim, eu não quero aprender a passar roupa, eu não quero aprender a lavar, eu não quero aprender, não vou fazer, vou contratar, eu não vou ter tempo, eu vou trabalhar muito, é isso que eu quero. E ela dizia assim pra mim, minha filha, mesmo que você não faça, você precisa saber fazer para você ensinar alguém, para você pedir para alguém. Então, o líder exatamente é isso. O líder que ele não se desenvolve, o líder que ele não se conhece, ele não vai saber direcionar. O líder que ele não se conhece, não conhece do seu negócio, não faz ideia como posicionar o seu negócio, né? Vamos pensar assim, o que acontece muito dentro das empresas em que eu trabalhei, a grande maioria. A Rose, vocês trabalham numa mesma empresa, vamos supor. E aí a Rose, eu pergunto para a Rose, qual é a especialidade da tua empresa? O que a empresa de vocês faz? Aí a Rose vai me dizer alguma coisa. Matheus, o que a empresa de vocês faz? Me fala, né, um pouquinho, qual é a especialidade? O Matheus fala B. A Rose falou A, o Matheus fala B. E aí o que acontece? Deu choque. Raro, mas acontece muito. A maioria das vezes. Deu choque. Por que deu choque nisso? Porque o Matheus trabalha numa empresa, né? O Matheus trabalha numa empresa e a Rose trabalha em outra? Não. Mas são duas pessoas com percepções e perspectivas e experiências de vida diferentes. Então, quando a gente não faz um bom posicionamento de marca empresarial, quando a gente não faz uma comunicação linear sobre isso, quando a gente não tem uma unificação disso, a gente, vamos dizer, a gente não alinha os propósitos, a gente vive desse jeito, cada um entendendo o que acha. É igual um microfone sem fio, aquela brincadeirinha, né? E aí o que acontece? Vira esse microfone sem fio. Não faço ideia. Minha equipe trabalha numa empresa ou trabalha em outra. Eu peço para um gestor, o líder pede para um funcionário, um colaborador fazer uma coisa, o outro líder e outro gestor pede para fazer outra. Como é que esse funcionário tá lá no final? Não sabe para quem vai ouvir, não sabe o que fazer e mal ele sabe quem ele é também. Então, olha que sucessão de fracasso a gente tem dentro de uma empresa. Por isso que as coisas acabam acontecendo a comunicação de uma maneira muito truncada. Então, isso é muito importante que você tenha esse alinhamento em que esse líder se conheça, porque a partir do momento que esse líder se conhece, ele sabe o que ele quer para a empresa, ele vai saber direcionar e, mais do que isso, ele vai saber recrutar melhor. Exatamente. E aí a rotatividade é muito menor. E digo mais, o líder ele tem uma responsabilidade muito maior de desenvolver isso. Todas as pessoas deveriam desenvolver, buscar o autoconhecimento, esse é o nosso mundo ideal. Mas o líder, eu sempre falo isso nas consultorias, tu tem uma responsabilidade maior na sociedade, porque tu lidera pessoas, entende? Então, assim... Consequentemente, exemplo. Acho que só nesse início do episódio a gente já derruba aquele mito que há alguns anos atrás, você já deve ter ouvido isso, Matheus, também. Vamos separar o profissional do pessoal. Não leva os teus problemas pessoais para a empresa. A gente já derrubou isso, gente. A gente já sabe que não tem como separar. Somos uma única pessoa
que tem uma empresa que lidera outras pessoas e não tem como a gente separar. Então, a forma como eu vivo no meu mundo pessoal, meu estilo de vida, eu bato muito nessa tecla. Teu estilo de vida diz muito sobre o teu posicionamento e a tua marca pessoal. Ele chega antes, gente. Existe um campo que chega antes de você. A pessoa já sente a tal da primeira impressão. Então, não tem outro caminho. Tu tem que viver as coisas que você quer passar, né? Tu tem que ser autêntico, tu tem que ter coerência. Então, acho que a gente já derrubou o primeiro mito aí relacionado a essa questão do CNPJ com o CPF. É isso, né? Que eu falo nas minhas mentorias, que não tem como você ser uma pessoa durante a semana e outra final de semana. Exato. A gente não tem mais aquela da caixinha agora. Vamos dizer o seguinte, eu sou Janaína agora desenvolvendo, eu tô aqui no podcast, então eu sou uma pessoa. Eu saio daqui, na minha casa, eu sou totalmente diferente. Aí, como mãe, eu sou uma pessoa, como filha, eu sou outra, como profissional, eu sou outra. Quem eu sou, na verdade? Vamos pensar em marcas empresariais. Vamos pensar assim, a Nike. Se a Nike tiver o símbolo dela hoje, ela tem aquele risquinho, amanhã ela tem um X, depois de amanhã ela tem uma estrela, dali 4 dias ela tem um quadrado. A gente vai ter consistência nessa marca? A gente vai saber quem é a Nike? Não. Por que a gente sabe? A Coca-Cola. Por que a gente, criança que nem lê, nem letrada sabe dizer o que é uma Coca-Cola? Porque é uma constância de marca. E nós somos uma constante marca. Nós deixamos nossa história, nós deixamos a nossa marca onde a gente vai. Mas como que a gente deixa? De forma positiva ou negativa? Pelo comportamento, pela constância e pelas ações. Uhum. Então, se eu falo, Matheus, é muito importante que você tenha postura na tua fala. E aí eu venho, e eu falo desse jeito, me balançando na cadeira. E aí eu me balanço na cadeira, falando toda aqui... O que eu estou ensinando? O que eu estou falando para você se eu não estou fazendo? Então, existe uma coisa chamada autoobservação, né? O autoconhecimento, que é muito importante. Quando a gente tem aquela frase que, ao apontar o dedo para uma pessoa, você tem 4 dedos apontados para você. E por que é isso? Porque primeiro somos nós. Tudo é sobre nós. Se eu tenho tempo para julgar o outro, se eu tenho tempo para observar o outro, está me faltando tempo para observar a mim. Então, é muito importante a gente entender que a minha sucessão de minutos, a minha sucessão de momentos, sejam eles bons ou ruins, vão construir a minha marca. Se eu faço as coisas de qualquer jeito, essa sucessão de coisinhas de qualquer jeito vão resultar numa coisa maior de qualquer jeito. Então, eu faço tudo rápido. Hoje é tudo na pressa. Então, meu Deus, eu quero falar ligeiro aqui. Não vou nem dar, né? Nem vou dar o meu melhor porque é rapidinho aqui. O que eu estou deixando de história? O que eu estou deixando de marca, né? Qual é a impressão que eu estou deixando? Que eu sou uma pessoa leviana. Eu sou uma pessoa que... Eu sou superficial. Né? Então, deixar o nosso melhor, fazer o nosso melhor é a principal dica que eu dou para você ter um bom posicionamento, para você ser uma ótima marca. E eu acho interessante, a gente estava falando, eu estava só pensando em bastante coisas, né, pessoal? E quando eu olho uma empresa, puxando agora mais para o CNPJ, eu consigo dizer, com uma pergunta, eu consigo dizer, para 2 pessoas diferentes, eu consigo dizer se o posicionamento da marca da empresa está alinhado. É só eu ir para o zelador da empresa e perguntar o que ele faz. E depois ir para o chefe da empresa e perguntar o que ele faz. Se a resposta dos 2 é diferente, é que eles não estão alinhados com o posicionamento de marca. E é isso que é muito importante, tanto no profissional quanto no pessoal, certo? Você tem que ter na ponta da língua o que você faz. E entra muito naquela questão do pitch de elevador, que é uma coisa que eu gosto muito. O que é o pitch de elevador, basicamente, para o pessoal ali de casa entender? Pitch de elevador é uma apresentação de 30 segundos que você tem que fazer para uma pessoa. Vamos supor ali que você entrou no elevador e apareceu uma oportunidade de negócio para você ali com o Steve Jobs. Steve Jobs não. Daí você tá vendo o espírito. Tá vendo o espírito. Mas a gente entendeu. Não sei qual é esse elevador que você entrou. Preocupante. Mas tá valendo. Sai correndo. Mas mesmo assim, vai ser um espírito bem... Vai ser punk. Mas vamos pegar ali Mas eu pediria uns conselhos mesmo sendo... Mas vamos pegar o Bill Gates, O Bill Gates, Jeff Bezos, entrou no elevador com uma pessoa assim. Você tem 30 segundos para você apresentar para ele uma solução, apresentar para ele o que você faz ou o que você é
né? E é isso que é o pitch de elevador. E se você tem isso na ponta da língua, você já tem, na minha opinião, um dos principais passos para você começar a criação do seu branding. Você já começou a identificar o teu propósito e aquilo que você vai fazer como solução. E eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais pecam hoje em dia. O que você acha sobre isso, Jana? Matheus, quem você é? Eu sou Matheus Stenger, eu faço negócios internacionais em marketing digital. Forneço para você as melhores soluções para você aumentar suas vendas e aumentar o seu conhecimento na área. Olha para mim, olha que engraçado. Eu perguntei quem é você. Você trouxe para mim o que você faz. 90% das pessoas, elas falam que são, falando sobre o que fazem. E por isso que é muito importante. Olha que interessante. Quando eu Janaína, me perguntam quem eu sou, eu vou falar, lógico, porque eu tenho esse olhar e agora eu quis fazer essa pegadinha contigo. Quando a gente vai falar da gente, é o maior desafio. Quando a gente vai falar o que eu faço, quem eu sou, por que eu estou vivendo, o que eu faço no mundo, qual é o meu diferencial, qual é a minha função. O primeiro momento, a primeira resposta automática das pessoas é essa que você acabou de dar. É o que você faz. Qual papel você desempenha? Mas você, Matheus, você é uma pessoa, você é um ser humano. Você tem emoções, você tem sensações, você pode ser uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, inquieto, ansioso. Você pode ter um espírito aventureiro, um espírito empreendedor, um workaholic. Mas aí você está me trazendo as suas funções. Então, esse é o primeiro passo que eu digo para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, quando te perguntam quem você é, responda quem é você na sua essência e não no que você faz para os outros, o que você desenvolve. Porque isso que você fala é uma resposta minha também, é uma resposta da Rosa, é a resposta de quem está nos assistindo. Porque a maioria das vezes a gente vai no automático e a gente fala o que nós fazemos. Mas nós não somos o que nós fazemos. Antes disso, nós somos a nossa essência. E resgatar a nossa essência para nos posicionar e sermos cada vez mais pessoas autênticas, é isso que eu faço. Então, olha que interessante. É desenvolver a nossa essência, o nosso melhor. O branding não é uma gestão de um personagem. Nós não criamos personagem. Eu não crio e eu detesto isso. Por quê? Porque marcas autênticas, pessoas que realmente se destacam no ambiente em que está, ela tem atitude, ela tem a sua ideia, ela toma posse do seu espaço. Então, para a gente fazer isso, é cada vez mais se auto-observar, se conhecer e entender. Eu tenho certeza que agora, quando te perguntarem de novo, você vai saber quem você é, sem dizer o que você faz. Correto? Essa pergunta é considerada a pergunta de $1 milhão, né? É uma pegadinha muito boa. Eu ia dizer, é que, na realidade, existe 2 perfis, né? Eu penso ali. Quando eu falo ali, é que eu tava muito pensando na parte do pitch. Quando eu falo ali nessa parte, eu já penso em apresentar o que eu tô fazendo, né? Porque porque a nossa cultura direciona, né? E a gente acredita isso e a gente aprende isso, né? Mas quando a gente pega ali na parte emocional e quem você é como pessoa, é muito mais complexo isso. Matheus, olha que interessante. E é importante pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque eu sempre costumo dizer que a nossa digital é única, né? Não existe outra digital igual a nossa. Então, essas perguntas que a Jana colocou, acho que é importante quem está ouvindo também pensar quem eu sou em termos de características, de qualidade, de personalidade. E até as coisas, entrando mais um pouquinho agora na minha área, né, que é mudança de comportamento, até o que eu quero posicionar. Porque marca pessoal e posicionamento não é uma coisa rígida, escrita na pedra. Você se desenvolve. Na apresentação da Jana, ela falou tantas coisas, por tantos caminhos que ela trilhou, que me veio muito a palavra movimento. E sempre quando eu lembro de ti, Jana, eu sempre penso, é movimento. A Jana é movimento. Ela sempre tem uma coisa nova para contar. Ela sempre está fazendo alguma coisa diferente. E essa é talvez não digo a tua marca, mas talvez uma parte importante da tua marca quando as pessoas pensam em você. Além da alegria, da espontaneidade que você sempre traz, né, em todos os contatos. Então, eu acho que é muito sobre isso. E você falou muito no início... Eu falo isso também para as pessoas que eu atendo, para os líderes, às vezes lideranças que a gente está formando,
Como que você quer ser lembrado? Qual que é o teu legado? Então, se você é uma atendente, como que você atende aquela pessoa que talvez vai ser um empresário que está vendo você atender de uma forma diferenciada e lá na frente o mundo gira, porque ele sempre gira. E essa pessoa, talvez, você vai fazer uma parceria, ou você vai virar sócio, ou depois você vai pedir um emprego na empresa que ele é dono. Isso acontece com muita frequência. Então, a gente sempre está observando as pessoas. Isso é do ser humano, né? A gente sempre está analisando. Então, de que forma que tu entrega, né, as coisas que tu faz? Acho que isso é muito importante. E eu sempre bato muito nessa tecla. Faça bem feito, porque o tempo que tu vai levar para fazer mal feito é o mesmo tempo. E a gente está sendo observado o impacto o tempo é diferente. todo, né? É muito importante. A gente brinca assim, quer ser visto, vai no mercado descabelado, de chinelo, todo desarrumado, daí você encontra metade da cidade, não é? Quando a gente fala, não quer encontrar ninguém, não saia de casa do jeito que você não quer que te encontrem, porque parece um imã, né? É a lei da atração, daí que você não quer, daí que você encontra. Mas olha que interessante o que acontece. Recentemente eu fui a São Paulo e a gente... Nessa minha transmutação, nesse meu movimento, realmente uma das minhas características principal, desde que eu me conheço por gente, é essa transformação, é esse movimento. Eu sempre brinco que nada é, tudo está. E na minha vida é assim, né? A gente não pode... Eu não sou uma árvore, eu não nasci e vou morrer no mesmo lugar. Então, por que eu tenho que fazer tudo sempre do mesmo jeito? O que eu faço? Eu não sou outra pessoa, eu vou me desenvolvendo, eu vou me conhecendo, cada vez mais vou trazendo a minha essência. Hoje eu estou num caminho que dentro desse autoconhecimento eu faço há mais de 8 anos, onde eu comecei. Comecei a fazer terapia por quê? Porque passei um perrengue na vida. Ninguém começa as coisas pelo amor, a gente vai infelizmente pela dor, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então o que acontece? O que eu falo hoje, ele tem muito consoante, é uma consistência e uma preparação muito grande daquilo que eu faço. Eu passei recentemente por uma situação na minha vida, em que uma provação na minha vida, em que eu digo, e que tudo o que a gente passa, ou a gente olha de forma positiva, ou a gente olha de forma negativa. Né? Faz sentido? Sim. Ou eu me chicoteio, ai meu Deus, e me vitimizo, e ai, o que eu faço da vida? Ou eu bato no peito e digo, então tá, bora lá, né? Do chão não vou passar. Então, o que acontece? Só a hora que bater as botas, né? Daí a gente vai para baixo. Aí, o que acontece? Esse movimento da minha vida, que eu brinco que 2023 foi o ano, acho que muitas pessoas passaram por isso, foi o ano que mais me ensinou e o ano que eu mais cresci. Por quê? Antes disso tudo, eu me vitimizava. Meu Deus, eu não acredito que passou por isso, eu preciso de um momento, eu preciso de um tempo para voltar à vida. O mundo lá fora não tá nem aí pro que você tá passando. O mundo lá fora tá acontecendo, a roda tá girando e você tem que correr atrás, senão você fica. Então, o que aconteceu? Passei por um movimento onde eu entendi primordialmente em que aquilo que eu sinto é aquilo que eu penso e é aquilo que eu faço. Não tem como ser ao contrário. Eu não tenho como e nem condições de ser mentora de pessoas para desenvolvê-las dentro de um branding pessoal, dentro de um desenvolvimento pessoal, né? Como marcas autênticas, como posicionamento, se eu falar uma coisa e fazer outra. Então, o que eu fiz? Fiz um ano muito importante, onde eu comecei realmente a entender que tudo aquilo que eu falava, eu precisava primeiro de tudo fazer. Aí a vida começou a ter consistência e as coisas começaram a mudar. É simples, é matemática. 1 mais 1 é 2. Então, ou nesse caso, 1 mais 1 vira 11, porque você potencializa o que você faz. Então, eu comecei a entender esse caminho. E recentemente eu fui a São Paulo, buscando sempre essas atualizações do mercado de trabalho, o que está acontecendo. Eu trabalhei dentro de um mercado em Florianópolis muito, muito, muito importante. E aí eu fui olhando de uma forma... Eu olhei por fora as coisas. Comecei a me ver também de fora e entender o que a gente pode movimentar dentro disso. Uma grande tendência dentro do mundo da comunicação, dentro do marketing, universo aí de marketing e vendas, é a questão de você realmente se desenvolver antes de tudo. É você trabalhar a humanização de marcas pessoais e empresariais. O que é isso? Essa humanização não é só... porque eu já vi, né, algumas pessoas dizendo...
Humanização de marcas é de ser humano para ser humano. É falar de humano para humano. Ai, maravilhoso isso. Ok, isso tá, qualquer criança entende isso. Agora, aprofundando um pouco mais, a humanização de marcas, o que ela vem? Antes do teu currículo, porque assim, se a gente for parar para analisar um currículo ou o que a gente desenvolve, desempenha ao longo do nosso dia, da nossa carreira, formado em tal situação, tem especialização em tal curso, porque tantas horas bunda, que eu brinco que é a hora bunda na frente do computador, porque fez isso. Ok, isso tudo hoje, mais do que nunca, você senta a tua bunda na cadeira, você pode ficar horas e horas ali, em um mês você é especialista em alguma coisa. Coisa que lá na nossa época, na minha época, uma jovem senhora, a gente fazia isso numa graduação, num curso de muito tempo, num mestrado, numa pós-especialização. Hoje tudo é a geração micro-ondas. 30 segundos, que é o pitch de 30 segundos, está tudo pronto. A gente quer para ontem. Então, o mundo está evoluindo nessa forma. Só que dentro dessa evolução e dentro dessa velocidade, tem-se cada vez mais pessoas superficiais, onde entendem de tudo, mas não se aprofundam em nada. Não se especializam em nada, né? Não se especializam em nada. Então, hoje daí fala-se de títulos. Eu sou isso e aquilo. Um currículo maravilhoso. Para quê? Para LinkedIn, para apresentar para o chefe e ponto. Agora, fora o que você aprendeu, o que você faz com o que você aprendeu? Essa é a grande tendência, esse é o grande olhar dentro da humanização. Quando você traz a tua experiência. Por que a gente contrata um profissional A e não contrata um profissional B? Porque a gente conecta. Lembra, a gente estava conversando sobre isso? Porque eu me conecto mais, eu vou num psicólogo, eu vou com a Rose. Por que eu vou com a Rose? A Rose tem inúmeros cursos e graduações e especializações. Ela tem... E o Matheus também é psicólogo, o Matheus tem um pouquinho menos. Mas o Matheus, para mim, ele é mais comunicativo, é mais... eu consigo me aproximar mais dele. Criar um a Rose vínculo. já é mais fechada, não fechou aqui nossa conversa. Então, não é pelo currículo. As pessoas não vão olhar para você e não vão dizer, deixa eu ver teu currículo. A gente não sai com ele pendurado no pescoço. A gente sai com o quê? Com a experiência. Então, nós somos resultados daquilo que nós fazemos, como fazemos e quando fazemos, e não só por currículo. Então, essa é a grande tendência, o grande olhar. E aí, a gente entende que cada vez mais se faz necessário se desenvolver, se conhecer, para você crescer aí mundo afora. Essa questão do currículo é muito interessante, porque as pessoas tendem a misturar um pouco o mundo acadêmico com o mundo empresarial, né? E eu sempre disse para a Rose que eu acho isso até um pouco falho, no aspecto que você analisa o mundo empresarial e as grandes referências que a gente tem hoje. Vamos pegar ali o Silvio Santos, por exemplo. Ele não tem um currículo acadêmico tão grande, né? E daí a gente acaba analisando que as hard skills, que são as habilidades acadêmicas, engenharia, medicina, enfim, são habilidades que a gente tem a necessidade, mas elas podem ser aprendidas. E as soft skills, que são as famosas partes de venda, comercial, comunicação, são bem mais difíceis de ser desenvolvidas e elas que transformam a pessoa, né? E elas fazem você ter essa capacidade de se comunicar e logo construir teu próprio branding, né? Matheus, você que trabalha diretamente com as pessoas e com as empresas, você deve ouvir muito. A gente contrata por currículo e demite por comportamento. E é exatamente isso, né? Porque não adianta você ter um currículo maravilhoso. Quando a gente fala, né? Não adianta ter doutorado e não cumprimentar o porteiro. Não adianta você... Nós não levamos isso daqui, né? Vai todo mundo para a terra do pé junto, gente. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, o que acontece? Existe uma briga de ego. Existe uma briga, uma competição. E que não é saudável, né? Competição saudável é você com você mesmo. É você desenvolver a si para você parar de olhar o porquê que o outro está crescendo e você não. Então, quando eu trabalho dentro de equipes, dentro das empresas, eu trabalho muito esse olhar. Não você precisa aprender a conviver em grupo, mas a se desenvolver individualmente. A gente não pode ser aquela Maria vai com as outras, em que todo mundo está fazendo a síndrome de manada. Tá todo mundo indo para um lado, eu também vou. Por que tá todo mundo...
se não ressoa em mim, se não é minha essência, tá todo mundo pulando de um penhasco, eu tenho medo, eu vou me jogar também. Por quê? Porque todo mundo tá indo, eu vou ficar sozinha? A gente nasce sozinho e vai sair daqui sozinho. O que a gente precisa é encontrar as companhias certas. E é aí que eu queria chegar. Porque a ambiência é muito importante também. Não adianta a gente falar, desenvolver e a gente estar o tempo todo olhando para uma jornada aí de evolução se a gente está num ambiente que está puxando a gente para baixo. Tu deve ter... Isso, não é, Rose? Porque... Sim. As pessoas tem até uma frase muito famosa, claro, senso comum, mas é dentro da psicologia que faz muito sentido, né? Não adianta você se curar e permanecer no ambiente que você adoeceu. Né? Essa frase é muito forte. E nós somos seres sociáveis, então a gente é afetado pelas pessoas. Não tem como você dizer que você é o alecrim dourado. Não, mas eu controlo, eu convivo com todo mundo Sou e eu imune. me controlo. Sou imune. Não existe, gente. O ser humano, ele é sociável. A gente tem uma coisinha chamada neurônio espelho. Tem coisas que instintivamente você vai repetir que a outra pessoa está fazendo e você nem percebeu. Porque 80% do teu comportamento é inconsciente. E é ele que domina a nossa vida. Então, o que tu tem controle? Tu tem controle das pessoas que tu vai conviver, dos ambientes que tu vai frequentar, das tuas atitudes, do teu estilo de vida. Isso tu tem controle. Mas depois, o que vai ressoar, a consequência disso... É igual a história da sementinha. Joguei uma sementinha de maçã, não adianta você querer que vai nascer laranja, que não vai. Tu jogou a sementinha de maçã, então não tem o que fazer, né? Vai crescer um pé de maçã. Então é sobre isso. O que você escolhe fazer na tua rotina, do teu estilo de vida. E aí, a partir disso, você vai ter resultados, você vai ter consequências, sejam boas ou não tão boas, né? E é sempre do individual para o coletivo, que era isso que a Jana estava falando. Sempre do individual para o coletivo. Então, empresários, líderes, sempre você primeiro para depois você querer transformar as pessoas que estão ao teu redor. Sempre não tem como alterar essa regra. É uma hierarquia. É uma coisa que eu brinco muito dentro das empresas em que eu atuo, é sobre a geração, né? Sobre a conversinha de corredor, né? Porque é uma contaminação ali que é rápida. O que acontece, né? O que é a conversinha, o cafezinho do corredor? Vou ali bater um papinho, conversar e brincar. Muitas pessoas... Eu sou um pouco... eu digo pragmática em relação a isso. Porque no trabalho, você vai para fazer, desenvolver, dar o teu melhor. Você não vai para fazer amizade. A amizade é consequência. Porque senão você confunde. E por isso que muitas empresas que trabalham e que têm um ramo familiar... mais desafiador, dá certo, tudo dá certo, desde que a gente consiga desenvolver e dar o nosso melhor. Agora, é muito importante quando a gente começa a entender que nós não vamos mudar de personalidade, nós vamos melhorar a nossa personalidade e nós vamos desempenhar diversos papéis ao longo do nosso dia. Então, não existe uma Janaína de manhã e uma Janaína à noite. Existe uma Janaína de manhã que está fazendo uma meditação, um yoga, uma caminhada, que está no seu local de trabalho. Ali ela está desempenhando um movimento, uma pessoa que está querendo, né, melhorar a respiração. No trabalho ela está desenvolvendo pessoas, está criando projetos. Ao meio-dia ela está ali como mãe, desempenhando diversos papéis, mas sendo uma mesma pessoa. E é isso que vai construindo a nossa marca, e é isso que nós vamos melhorando cada vez mais, né? E aí o que acontece? Quanto mais a gente trabalha a nossa unidade, melhor nós somos em comunidade, né? Melhor a gente consegue desempenhar e a gente consegue se posicionar. Porque aí, essas conversinhas de corredor, aí o que acontece? Tá lá o teu líder, tá prestando atenção, tá observando. O que essa Janaína e essa Rose estão lá no corredor? Passou o Matheus, a Rose vai subir. Eu acho que a Rose vai subir de cargo. Ela é uma profissional excelente, ela tá se desenvolvendo bem. Mas toda vez que eu passo no corredor, ela tá lá conversando com a dona Janaína. Por que tá acontecendo isso? Então, já... Rádio peão. Já caiu o nível ali para mim. E por que eu falo isso? Não é algo engessado. A gente tem que trabalhar de forma livre. A gente tem que trabalhar num ambiente saudável, gostoso. Tem que ter os momentos. Mas é você não confundir os papéis que você está desempenhando. Porque às vezes a gente está tão na amizade... Eu já trabalhei com uma empresa, desenvolvi uma empresa que foi bem interessante. Por quê? Porque a liderança ela não conseguia ter pulso firme. Ela entendia que ou ela era grossa,
Ou ela era estúpida e tinha um nível de autoridade mais rígido, ou ela era muito amiga. Então, ela não conseguia encontrar o equilíbrio. Quando ela precisava trazer autoridade e comandar a equipe, ela gritava. Que era a forma que ela conseguia fazer com que os funcionários ouvissem ela. E aí vinha muito essa reclamação para mim, né? Janaína, eu não consigo, me sinto um pouco receosa, porque ou ela tá muito mãezona ou ela tá muito ríspida. E é isso que a gente vê nesses locais, né, de trabalho, onde mistura-se muito. Não estou dizendo que não pode fazer amizade. É maravilhoso. Até porque é o local que você está mais tempo, passa mais tempo do que até com a própria família. Só que existem horas e horas. Porque você está ali para quê? Quem que vai pagar as suas contas no final do mês? É a amiga que você fez no teu trabalho ou é você que está ali para dar o teu melhor? Então, é muito importante a gente entender que o desenvolvimento ele é individual. A gente desenvolve a si mesmo para conseguir viver e conviver em sociedade. É isso mesmo. E como construir, então, essa marca pessoal, esse branding pessoal? Né? Dá umas dicas aí para nós, Jana. Primeiro passo, assim, a construção dessa identidade, desse posicionamento é realmente... Por que eu trabalho e falo muito posicionamento? Vamos dar um exemplo. Uma mãe, tá? Que está ali com o seu filho... O filho vai lá e pede... Mamãe, me dá uma água. E a mãe está ali e não está prestando atenção. Mamãe, eu quero água. E aí tem uma amiga da mãe ali com ela, que elas estão ali conversando. E é essa amiga que se atenta e pega a água e entrega para a criança. Na próxima vez, a criança volta, tomou a água, matou a sede, foi brincar. Ela volta, ela vai direto para a amiga e não para a mãe. Porque ela viu que a amiga da mãe é que entregou... O copo d'água. Uhum. Por que é esse exemplo? Por que eu gosto de trazer esses exemplos do dia a dia? Essa praticidade, né? Por quê? Porque a mãe não tomou posse de si. Ela não tomou posse como mãe. Ela não desempenhou aquele papel que ela deveria desempenhar. Que ela é a mãe e não a amiga. A amiga, por si, conquistou a confiança e a segurança dessa criança que entregou a água. Então, na próxima vez, ela vai fazer isso. O que acontece dentro de empresas? Pediu para o Matheus não fez, a Rose levantou e fez. Da próxima vez vai a Rose. Então é o quê? É você tomar posse. Tomar posse de si, esse posicionamento, é você desempenhar o teu papel. Se você foi contratado, se você está ali presente no que você se propôs a fazer, você deve fazer. Isso é o primeiro passo. Atitude também, né? Me veio muito essa palavra quando você deu esse exemplo. E é engraçado que as pessoas muitas vezes não pensam sobre isso, né? Elas não pensam nisso. E a gente tem uma cultura também que ela é oposta a isso, se a gente analisar. Se a gente pegar, por exemplo, o exército brasileiro, a gente tem uma cultura o quê? Eu não posso me destacar. Eu tenho que ficar lá na média, porque se eu sair da média, vai ter mais coisas para mim fazer e eu só vou sair por baixo, vou ser sempre chamado para fazer as coisas e não vou me destacar. Se a gente pega... Não só no exército, né? Isso acontece em empresa. Eu já ia puxar. Se a gente pega no ensino médio, é a mesma coisa. Se a gente pega na empresa, é a mesma coisa. Só que daí a gente não analisa os benefícios que a gente vai ter com isso. Que esses benefícios, muitas vezes, sobressaem totalmente os malefícios de qualquer outra coisa. E é isso que é muito importante. Por quê? Porque a cultura da mediocridade. É a cultura da mediocridade. E por que é interessante a gente ir contra isso? Porque 90% dos negócios que são feitos são por indicação. E isso eu acho que é a principal coisa que o personal branding realiza para você. O que você acha disso, Jana? Isso é perfeito, Matheus. Você deve ter exemplos maravilhosos sobre isso, porque o que acontece? Principalmente, qual é o maior advogado da tua marca? É o teu cliente. É o teu cliente que vai falar. Se você trabalha, faz um bom trabalho, você vai... Nossa, as pessoas falam. Agora, se você fez algo ruim, nossa, isso é igual erva daninha. Se espalha assim em segundos. Né? Por quê? Porque o ser humano ele tem essa tendência a olhar para o lado ruim. Ele tem essa tendência a se vitimizar. Ele tem essa tendência a estar na média. E por que eu falo na média? Se você quer estar na média, está tudo certo.
Todo mundo deve seguir o seu coração e estar em paz. É isso que importa. Agora, para as pessoas que querem se desenvolver, e eu acredito que a maioria quer, ninguém veio nessa terra passeio, todo mundo quer sair daqui melhor do que chegou. Então, é buscar o seu lugar ao sol. Como você vai buscar o seu lugar ao sol? Quando você dá o teu melhor. Mesmo que, porque o que é grande, é muito importante as pessoas e a gente se atentar a isso, e que nós passamos por isso. E é um grande caminho, e eu não falo isso porque foi muito difícil eu chegar nesse ponto de falar e fazer, tá? Mas o que é? Eu não gosto de fazer isso. Criança mimada faz o que gosta. Adulto maduro faz o que precisa fazer. Esse é um grande destaque, uma frase muito importante que eu gostaria que as pessoas levassem isso para a vida. Por quê? Porque se a gente quer se destacar, a gente não pode ficar na sombra de ninguém. Grandes marcas autênticas se posicionam. Elas não ficam na sombra de ninguém. Ninguém constrói uma história e cria um caminho calçando o sapato do outro. Então, se você quer ser melhor para você se desenvolver e se destacar, faça por si mesmo. Tem tantos exemplos disso no posicionamento de marca de grandes empresas que a gente pode analisar. Eu vou dar 2 exemplos que eu gosto muito, eu sempre falo para a Rose. Primeiro de todos, a gente passou agora pelo Natal. Papai Noel antigamente era verde, né? Sim. A Coca-Cola que transformou o Papai Noel em vermelho. Então ali a gente tem um ótimo vocês posicionamento. sabiam disso, gente? Olha, agora tem que abrir o parênteses. Você sabia? Você sabia? E a outra coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas não sabem, mas precisa de um posicionamento de marca, é que tem aquela frase famosa política que é: menino veste azul, menina veste rosa, certo? Só que antes disso, as meninas usavam o azul e os meninos usavam rosa. Era o oposto. O rosa era uma cor masculina e o azul era uma cor feminina. Isso foi causado por quê? Porque lá na França, na moda, teve um momento que eles escolheram: vamos modificar as coisas, vamos fazer com que o menino use azul e a menina use rosa. E desde então isso pegou e ficou no mundo todo. E se não me engano foi por causa de uma rainha isso que aconteceu, que ela planejava ter uma filha, acabou sendo um filho e ela deixou a cor. Daí Porque ela tinha comprado todas as coisas, né? Ela tinha comprado todas as coisas e aí ficou. E daí todo mundo achou que aquilo era moda e decidiu utilizar também. E hoje a gente acredita nisso. Então, deixa eu só fazer um parênteses. Essa é uma característica do Matheus. Então, quando te perguntarem quem sou eu, você fala isso, que você tem curiosidade por assuntos aleatórios. Eu não sabia desse negócio do azul e do rosa e eu aprendi com ele. E além disso, ele tem vários... Matheus é cultura. A gente pode fazer um episódio só sobre conhecimentos curiosidades aleatórios. e coisas aleatórias. Ele adora isso. E tem uma memória muito boa também. E é bom, né, de você... É muito bom. Mas só que, olha só que interessante, o posicionamento da rainha mudou simplesmente porque ela não queria ter que se incomodar com aquilo na época. Todo mundo viu aquilo e o posicionamento de uma rainha é tão forte que as pessoas acreditaram que aquilo era uma questão de moda e começaram a seguir. E até hoje a gente pensa que o rosa é feminino e o azul é masculino. Então, eu acho impressionante essa Olha que questão. interessante, né, Matheus? Dentro desse olhar, desse universo, né, como boa publicitária que sou, lembra da Balenciaga que lançou umas campanhas, aí eu não lembro, acho que foi o 2021, 2022, que eles fizeram uma campanha com crianças. Eu lembro. Adultizando as crianças. Ok, eles deram um tiro no pé, mas eles conseguiram o que eles queriam, que era chamar atenção. Então, o que é isso? Eles não têm medo de se destacar. Marcas importantes se destacam pela autenticidade, por colocar aí uma pulguinha atrás da orelha das pessoas. E isso se faz e se estende para marcas pessoais. Marcas pessoais que se destacam, elas não têm medo de se posicionar, elas não têm medo de fazer as coisas acontecerem, porque elas estão tão preenchidas de si, se conhecem tão bem, que se falarem para ela que tá tudo errado, ela vai concordar e dizer, sim, tá tudo errado, mas eu tentei e começo de novo. Então, é sobre isso, né? É você sustentar a tua ideia, sustentar a tua personalidade até o fim. Não é né? Isso até o fim não é na rigidez, mas você acreditar naquilo que você acredita que dá certo e fazer, e não desistir. Até porque quando você é autêntico, você falou muito de essência, né? Eu tenho feito várias lives também falando sobre essência.
Quando você é autêntico e tá dentro da tua essência, você citou a tua infância, né? Então, ali a gente já via algumas características da essência da Jana. E que permanecem até hoje, né? A forma como tu se veste, a forma como tu se comunica, tudo isso traz essa criatividade que você citou lá da tua infância. Isso é a essência. E a gente se conhece muito lembrando, às vezes, o que a gente fazia quando era criança, o que os nossos pais falavam. Ah, tu era assim, tu era assado. Então, conhecer um pouco da nossa biografia, falar com os nossos familiares também é muito importante. E o que eu ia dizer é o seguinte, quando você está na tua essência e na tua autenticidade, tu não precisa forçar. Não. É incrível, tu não força nada. Não. Você chega, você já é marcante. As pessoas falam, a Rose é assim, é assado. Porque você chegou, é tu. Não precisa forçar nada. Não é algo forçado. Então não precisa brigar, não precisa fazer nada. É isso dali. Exatamente. Entende? Você já vai influenciar daquela forma que já está dentro da tua personalidade. Vamos pensar assim, Janaína, né, as pessoas estão assistindo, tá, mas como é que eu faço, como é que eu sou a minha marca? Você já é a tua marca. Você tem uma forma de postar no Instagram, você tem uma forma de falar, você tem uma forma de se vestir, você tem uma forma de gesticular. Quer queira ou não, goste disso ou não. O que a gente faz é ajustar e desenvolver essas marcas. Então, é isso que eu faço. Então, da forma que você age no teu dia a dia, é essa consistência de quem você é. Então, todo mundo é uma marca. Todo mundo deixa a sua marca. O que faz a diferença? Não é um caminho fácil. É muito dolorido se conhecer. Porque você não olha só a parte boa, né? Você olha as partes ruins. E o que são as partes ruins? A gente tem a grande tendência de querer só ver o bom. Aí, a coisa ruim eu deixo pra lá. Só que depois vira uma bola de neve isso daí você tem que ir lá pra Rose fazer terapia. Porque o que acontece? Se eu me conheço pelo lado bom e pelo lado ruim. Eu vou entendendo os caminhos, eu vou entendendo como eu me comporto em determinadas situações. Eu sempre falo que nós somos como massinhas de modelar. A gente cresce sendo modelado. E aí a gente vai perdendo aqueles bastões de massinha de modelar que a gente compra para as crianças. Nós somos aquilo, a gente nasce daquele jeito, com uma cor característica, com um formato. Aí os nossos pais vão colocando e projetando medos deles, vontades, ânsias, né, sonhos, e vão moldando essa massinha. Aí ele vai lá e acha que é interessante misturar o vermelho e o amarelo. Aí vai virar o quê? Um roxo. Daí já perdeu, porque já está uma mistura do que a mãe achava e do que o pai achava. E é normal e todo mundo é assim. O que faz a gente resgatar a nossa essência é exatamente isso que você falou. É entender a nossa história e trazer com honra. Não se esconda atrás de sombra, não se esconda atrás da tua história. Você paga um preço muito caro por você não ser quem você é. Porque isso, marcas importantes, elas são sustentadas ao longo do tempo. Por quê? Porque elas passam por movimentos e elas sabem que tem desafios. E elas são autênticas sem medo, né? Eu gosto de pegar bastante nessa E cheio de desafio pauta. Também, né? Totalmente. Não existe, a gente. vida todo mundo tem problema. A vida é todo desafio. mundo passa por alguma situação. Ninguém vive um mar de rosas. O que faz a diferença é a tua postura em relação a esse temporal que a gente vive, né? Essa tempestade. E é interessante porque quando a gente entra nesse assunto, vem bastantes exemplos na minha mente, né? Mas a pessoa que eu acho é um gênio do marketing ali e é uma pessoa autêntica, na minha opinião, é o Elon Musk. Eu gosto muito do Elon Musk no sentido de pensamento e da forma de agir sem medo. Porque, primeiro de tudo, uma vez ele foi lá e fumou maconha no Joe Rogan, que é outro podcast. As ações da empresa dele despencaram. Só que isso gerou para ele uma mídia tão grande que acabou afetando de uma maneira positiva. Outra vez foi lá no lançamento do Cybertruck dele, do caminhão, do carro deles lá. O que ele fez? Mostrou que o carro era indestrutível. O cara foi lá, jogou uma pedra, quebrou o vidro do carro. Pô, acabou com a expectativa. No Twitter estava em primeiro lugar isso. Exato. E ele saiu ganhando por cima disso tão bem,
com a mídia que aquilo gerou para ele, depois, agora, eu acho que foi até mês retrasado, ele fez o mesmo vídeo mostrando que agora o caminhão dele não está quebrando vidro. Então, assim, é muito interessante esse aspecto, porque ele é uma pessoa que consegue ser autêntica e mostrar exatamente o que ele quer e tirar o lado bom dos acontecimentos ruins que acontecem com a empresa dele. E não tem medo de testar. Não tem medo de errar, principalmente. Exatamente. Né? Hoje eu até compartilhei ali, a Rose viu no grupo, nós temos grupinho, no Instagram e no WhatsApp ainda, né, para ajudar. Sim, mas todos os meios de comunicação. Tá falando. Mas até eu achei muito interessante esse vídeo, Matheus, porque o que ele fala, né? Ele fala sobre os nossos medos. Então, quando a gente conhece o nosso lado sombra, quando a gente entra realmente a fundo nesse caminho do autoconhecimento, é muito interessante quando a gente começa a olhar para as nossas partes frágeis e olhar isso com honra. Porque os nossos medos, nada mais, nada menos são do que segurança que a gente quer. A gente está sempre buscando uma segurança. A gente não quer passar por isso. Os medos, eles são medos de perder alguma coisa, perder a nossa segurança, perder controle. E nós não temos controle de nada. Então, nesse vídeo, ela dizia que ela tinha muito medo de dirigir. Mas ela tirou carteira, passou no teste, estava com a carteira em mãos. E por que ela tinha aquele medo de dirigir? Então, quando ela olhou para ela, começou a observar, ela entendeu que ela tinha medo de dirigir porque ela dirigia mal. Segundo ela, que ela andava tão devagar que ela conseguia atropelar uma tartaruga manca. E aí ela disse, eu comecei a observar que o meu medo era o medo que as pessoas julgassem que eu dirigia mal. E realmente eu dirigia mal. Então, tá tudo certo. Então, se eu começasse a dirigir e as pessoas começassem a buzinar e dizer, barbeiro, tá dirigindo mal, eu ia dar risada e ia dizer, sim, tô dirigindo pessimamente, mas ela tá fazendo. Né? Então, é sobre isso, é não ter medo de tentar, é não ter medo de ser quem você é. Por que pessoas se destacam mais do que outras? Vamos colocar um exemplo dentro de uma mesa de reunião que o seu gestor, ele diz, Rose, o que você acha sobre isso? E a pessoa tá ali, né, se esconde, tem vergonha, medo de dar a tua opinião de verdade. Aí a Rose fica ali, não sei. Aí pergunta pro Matheus, o que você acha disso? O Matheus vai lá e diz, olha, Janaína, eu acho isso e aquilo. Certo ou errado? Porque não tem certo ou errado, existe a tentativa. O Matheus se posicionou, falou. Então, às vezes, a Rose perdeu a oportunidade de dar a sua ideia com medo do que os outros iam pensar. Então, a maioria das vezes, a gente se esconde através de medo de julgamento. Então, por que pessoas se destacam mais que outras? Porque são pessoas que sustentam a si mesma, que sabem quem são e não tem medo de errar, não tem medo de dar a sua opinião. Isso não quer dizer que você precisa sair gritando, porque aí tudo existe a forma de comunicar, né? Então, tudo é comunicação, é a forma de você expressar isso. Por isso que é importante essa gestão entre você saber quem você é, o que você sente e como você vai verbalizar isso. Eu trabalho dentro das minhas mentorias, dentro de um pilar chamado comunicação não violenta, comunicação emocional. Por quê? Somos seres emocionais. A gente é muito mais emoção do que razão. A nossa razão, ela é projetada através de uma gestão de pensamentos do que a gente está sentindo. Correto? Então, se eu sei o que eu estou sentindo, eu vou fazer essa gestão, processar isso e aí falar. Então, é muito importante que a gente tenha olhar de forma clara para isso, para entender que nós precisamos agir e agir na nossa essência. Quanto mais a gente se conhece, muito mais a gente se posiciona e melhor a gente comunica. Perfeito. E agora já se encaminhando também para o final, acho que deu um baita do episódio aí, né? Demais. Muito legal. Tem muito de gestão emocional, tem muito de inteligência emocional, né? A gente falou também sobre soft skills, né? O Matheus trouxe ali. E assim, eu, sem sombra de dúvidas, gente, a principal soft skills para mim, né? Dentro da minha história, o que mais me ajudou a se destacar como profissional, a criar o meu branding, a fazer as pessoas me indicarem o meu trabalho, a ser conhecida e influenciar as pessoas foi comunicação. Sim, eu falo isso com 100% de certeza. Então, isso é muito importante que vocês desenvolvam isso. Então, procurem a Jana lá, façam a mentoria com ela,
procure esse processo de autoconhecimento, porque isso é muito importante. A forma como a gente se comunica, a forma como você se relaciona com as pessoas, porque pessoas compram de pessoas. E compram de pessoas que confiam, de pessoas que gostam. Ninguém vai comprar alguma coisa, um serviço, um produto de alguém que não se conectou. Então, tudo é sobre conexão. Né, Jana? E você citou a CNV, que é uma coisa que eu gosto muito também. Tu podia explicar um pouquinho para o pessoal, só para a gente já ir fechando aqui o episódio? Acho que é legal falar um pouquinho. Às vezes até trazer algumas dicas, né? O que você não falou até agora, que você gostaria de falar também. Fique à vontade. A comunicação não violenta nada mais é do que uma comunicação empática com as pessoas, né? Você trazer tudo é aquele jeitinho de conversar, né? Então, existem 4 pilares fundamentais da comunicação não violenta, onde a gente se baseia para conversar e comunicar com os outros, que é a observação, o sentimento, a necessidade e um pedido. Então, por exemplo, eu observo que o Matheus toma muito café. Então, isso, de repente, pode me incomodar. Então, eu observo isso, eu não julgo, eu não aponto o dedo. Por que o Matheus... Porque, geralmente, o nosso cérebro é assim. Por que o Matheus está tomando tanto café? Meu Deus, não pode tomar café. E aí, você fica o tempo todo perdendo energia e tempo olhando, julgando o Matheus. Então, Matheus, eu observei que ele toma bastante café. Aí, vem um sentimento, porque me gera um sentimento de... Nossa, ele não para de tomar o café durante o podcast. Uhum. Então, ele fica o tempo todo... ali com a boca cheia, um exemplo. Ou fica mais agitado. Ou fica agitado. E aí vem a necessidade. Isso gera uma necessidade em mim. Qual é a necessidade? A necessidade, talvez, ele tomar menos café para a gente começar a conversar melhor, para fluir melhor a comunicação. E aí vem o pedido. Então, eu faço um pedido através disso. Então, Matheus, eu observei que você toma bastante café durante o episódio. Então, existe a necessidade, isso gera em mim uma frustração, porque eu gostaria que você falasse mais, mas ao momento que eu te faço as perguntas, você está fazendo a ingestão desse café. Então, será que você poderia, na próxima vez, tomar menos café e aí a gente conseguir conversar com maior fluidez? É uma base. A gente consegue fazer isso durante o dia? Dificilmente. Por isso que existe treinamento para isso. Então, quanto mais você começa a entender que tudo existe uma forma tranquila e serena de conversar, muito mais você consegue, né, ajustar e fazer com que os outros se conectem a você e vice-versa. Então, a comunicação não violenta, ela é muito baseada dentro dessa empatia e conexão que a gente gera com o outro. Então, é muito importante. E isso é importante também para nós mesmos, porque a gente se julga muito, a gente aponta muito o dedo pra gente. Um exemplo que nós não somos acostumados a receber elogio. Uhum. Nossa, que linda que você tá, Rose. Que cabelo maravilhoso, que blusa linda. Ai, gostou? Então, eu comprei lá no brechó, eu comprei bem baratinha, amiga, bem baratinha. Ai, meu cabelo tu achou e tal. Por que falar assim? E olha que difícil que é se a Rose dissesse assim... Nossa, tô gata mesmo, né? Olha meu cabelo, olha como ele tá sedoso, maravilhoso. Tá no tom que eu queria tanto tempo, tá lindo mesmo. Olha essa blusa. Nossa, essa blusa eu achei que eu me fiquei tão linda nela, me senti tão mulherão. A gente não vê isso facilmente. Por quê? Porque a nossa cultura é minimizar as coisas, é tornar tudo mediano, simplinho. E não, a gente pode sim bater no peito e dizer: eu sou linda, maravilhosa, poderosa. Se você não começa por você... Você vai esperar que os outros façam isso? Interessante ali, por causa que quando a gente fala disso, a gente entra numa questão cultural do brasileiro em si, que é de autodepreciação e não aceitar elogios, né? Então, a gente tem essa questão ali, que tudo que a gente está, vamos dizer, não vou dizer falando de si, né? Mas quando a gente está fazendo algo bom e a pessoa elogia a gente, a nossa intenção é normalmente depreciar aquele elogio, porque a gente acha que não está sendo humilde em aceitar o elogio, né? Sim. E é uma questão cultural muito forte isso, porque ou na até realidade... desconfia, né? O que tá querendo? Tá me elogiando por quê? O que quer em troca? Exatamente. E a gente pega essa questão cultural brasileira, que é brasileira mesmo, e a gente consegue ver isso em muitos cantos do nosso dia a dia, né? Porque a gente analisa assim, Matheus, como é que você é no marketing? Se a pessoa pergunta isso para mim, a primeira questão do brasileiro é falar, eu sou bom, eu mando bem no marketing. E acha que está sendo ainda egocêntrico falando isso.
E normalmente quando a gente pergunta isso para uma pessoa com autoridade bem grande, a pessoa vai falar, eu sou muito bom no marketing. É difícil achar uma pessoa melhor que eu no marketing na região. Até no Brasil, eu sou um dos melhores no marketing. Isso é uma pessoa com autoridade. Ela está sendo egocêntrica? Não, ela está mostrando que ela tem autoridade naquela fala. E as pessoas acham que isso é falta de humildade aqui no Brasil. Sim, e é muito interessante. Arrogância. Arrogância, exatamente. E eu acho muito interessante isso. Isso também, até falando do país mesmo, né? O brasileiro tem a mania de achar que as coisas dos Estados Unidos é muito melhor. A gente pega muitos hábitos de lá, né? Fast food, etc. Então, sempre o do outro país é melhor. Da outra cidade, aqui nós estamos em Lages, né? Serra Catarinense. Ah, mas Floripa é muito melhor. Porque os profissionais de Floripa são muito melhores. E não tem nada disso, gente. A gente está trazendo aqui episódio após episódio os profissionais da Vita falando que a gente está no mesmo patamar em muitas áreas até melhor. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa de ficar se autodepreciando, tanto na parte pessoal, porque isso vai refletir no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, né, no nosso país. Então, a gente tem que cuidar muito e se observar. Então, da próxima vez que você receber um elogio sincero, agradeça. Simplesmente agradeça. E reconheça que você merece esse elogio. Acho que isso é muito importante. Jana, suas considerações finais, o que você gostaria de deixar de dica para o pessoal dentro dessa área? Além de tudo que você já falou, fique bem à vontade. Isso que vocês falam me remete a finalizar com algo muito importante quando a gente tem a dúvida, né, entre o branding pessoal e o marketing pessoal. Isso reflete no marketing pessoal. Por quê? Porque eu preciso saber quem eu sou para vender quem eu sou. Todo mundo, eu tenho um histórico que muitas pessoas dizem, a Janaína sempre teve um bom marketing pessoal, que sempre falou muito bem de si, né? Por quê? Porque é um caminho tortuoso e dolorido se conhecer, né? Porque eu não vejo só as partes boas, eu vejo as partes ruins e as desenvolvo, é isso que eu faço, e é isso que o branding faz. Porque o branding é um processo. Então, você precisa, primeiro de tudo, abraçar o seu processo. Entender que isso leva tempo. Então, o branding pessoal, o desenvolvimento de marcas pessoais é algo ao longo do tempo e é um caminho que não tem fim. Porque a gente precisa estar o tempo todo se conhecendo e se adaptando às circunstâncias da vida. O marketing pessoal por si só é o canal de vendas, é como você vende, como você se conhece. Não tem como você vender um produto sem você conhecê-lo. E exatamente isso. Como você vai chegar no topo que você almeja, seja ele qual for, seja o sucesso que for para você, o que significa sucesso, você só vai chegar lá e conquistar ele quando você se conhecer e você conseguir saber vender isso e se posicionar para isso. Então, essa é a minha dica principal. Se conheça. Não existe caminho melhor do que o autoconhecimento. Isso é muito importante, porque quem se conhece cada vez mais se posiciona melhor e se comunica de uma forma muito mais eficaz. Então, esse é o meu olhar final para essa conversa. Agradeço imensamente. Poderíamos ficar horas e horas, Sim. Porque se deixar, liga o microfone, a dona Janaína fala, adoro falar, mas é muito bom. Qualquer dúvida que você de casa tenha, me procure. Posso falar minhas redes sociais? Já Me procura, @janaina.sartor. Me acha lá no Instagram, manda uma mensagem. Adoro conversar, adoro conectar. Eu acho que é isso. Todo mundo precisa buscar o seu lugar ao sol. Todo mundo precisa se desenvolver. Então, isso não é para só pessoas com lideranças, em cargos de liderança. Não, o desenvolvimento pessoal, ele é para todo mundo que quer se destacar, seja onde for esse destaque. Se você quer melhorar enquanto pessoa, se você quer melhorar enquanto profissional, então é muito importante buscar esse desenvolvimento. Muito obrigada pelo convite. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Já conheço vocês bem antes desses microfones. Desejo muito sucesso para esse podcast, porque
O ambiente aqui, tudo, gente. Esse café, vocês não têm noção. Maravilhoso. Querida, nossa, Tá aí porque eu bebo tanto agradecemos, café, hein? Tá super entendido. Agora, a minha necessidade é tomar esse café também. É isso aí. Que bom que você gostou, Jana. A gente que agradece a tua participação, teu tempo, né? Tua disponibilidade. Trouxe tantos conhecimentos, deu uma aula aqui, né? Deu um show. E como forma de agradecer, né? Simbolicamente, a gente gostaria de te entregar a nossa caneca, né? Que é de praxe Adoro. Ó, aqui. café. Vai ter café. Então é o nosso mimo aí pra ti, pra você lembrar da gente também na hora do seu cafezinho, né? E lembrar de conectar pessoas, de passar informação, e esse é o nosso objetivo aqui no Hora D. É isso, Matheus. É isso, queríamos agradecer a vocês aí de casa por terem assistido mais esse episódio. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify também. Dar a Aqui tá sua avaliação, dar mandar sua avaliação. sugestão de conteúdo. Também tem perguntas no Spotify, se você quiser responder. Quer fazer uma parceria com a gente? É só entrar em contato também. Estamos em todas as redes sociais. Aqui está o nosso QR Code para o Instagram. E gostaríamos de agradecer mais uma vez. Esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.